Gurizada, o negócio é o seguinte, a direção do Grêmio não sabe como sair desta situação constrangedora, como administrar o vexame causado pelo técnico Renato Gaúcho, que mais uma vez frequentou a beira de praia do Rio de Janeiro, contrariando a ordem médica de que teria que ficar em confinamento. Este vídeo vai falar sobre isso. Vamos lá então, vamos falar sobre este vexame, este escândalo protagonizado pelo técnico Renato Gaúcho do Grêmio, que mais uma vez frequentou a beira de praia no Rio de Janeiro. Pela terceira vez durante esse processo de pandemia mundial, o Renato foi flagrado pela agência de notícias AG News na beira de praia, confraternizando, cercado por várias pessoas, batendo uma bolinha, brincando ali, tomando seu banho de mar, o que contraria completamente a recomendação médica que ele recebeu por ordem das cirurgias cardíacas, a que foi submetido nos últimos 2 anos, e que teria que ficar em isolamento, em confinamento. E era isso que os dirigentes do Grêmio estavam dizendo a toda hora aqui em Porto Alegre, que ele não está trabalhando no CT Luiz Carvalho, no Complexo da Arena, porque está em confinamento. Ora, confinamento em beira de praia, cercado por pessoas? É claro que não. Antes eu quero te convidar para que você se inscreva no meu canal, ative aí as notificações, deixe o seu like se gostar do vídeo, compartilha com os amigos, mas principalmente te inscreve no meu canal. Aqui tem jornalismo esportivo com isenção, independência e imparcialidade, foco na dupla Grenal. A direção do Grêmio emitiu uma nota nesta segunda-feira, vou colocar aí para você. Grêmio se manifesta sobre o caso Renato Portaluppi. O clube reitera a necessidade sobre a manutenção dos procedimentos sanitários estabelecidos dentro e fora do CT Luiz Carvalho a todos os seus profissionais. O Grêmio Futebol Porto-Alegrense, desde o início da pandemia do Covid-19, vem orientando seus colaboradores sobre cuidados necessários para barrar eventual contágio, além de implementar rígidos protocolos médicos e sanitários, seguindo todas as determinações das autoridades municipal e governamental para preservar a integridade física de atletas, integrantes da comissão técnica e funcionários em geral. Seguindo esta referência de procedimentos adotados pela instituição, o técnico Renato Portaluppi está sendo mantido por recomendação médica em isolamento social no Rio de Janeiro, isolamento social na beira de praia, beleza, onde reside. Nesse sentido, mesmo não cabendo ao clube responder por atividades de foro privado praticadas por seus profissionais, a instituição reitera que determinou a todos rigor e atenção à observância dos mesmos procedimentos sanitários estabelecidos para cumprimento no centro de treinamentos e fora dele. A nota não diz nada, né? Até porque o Renato não cumpriu isso, o Grêmio já sabe que ele não cumpriu. Essa nota poderia ter sido divulgada no final de março, em abril, em maio. Então poderia ser divulgado em qualquer momento, é uma nota geral. O Grêmio faz um alerta que cumpre os protocolos e pede que todos os profissionais façam o mesmo. Bom, o Renato não faz. Então quando o Grêmio emite essa nota, já sabe disso. Hoje à tarde, na Rádio Bandeirantes, o vice-presidente Paulo Luz, vice-presidente de futebol do Grêmio, concedeu uma entrevista que, na minha opinião, não foi bem. E traduz a passividade e a omissão que o Grêmio está tendo neste episódio envolvendo o Renato. O Renato chegou a conversar com alguns jornalistas do Rio Grande do Sul ao longo dessa segunda-feira e disse que, se tiver a oportunidade, voltará a frequentar a praia do Rio de Janeiro. Aliás, o que contraria um decreto municipal da cidade do Rio de Janeiro de que só pode frequentar a praia quem vai praticar atividades de surf ou stand-up paddle. Só essas duas atividades. O decreto municipal do Rio de Janeiro diz que as pessoas não devem frequentar a praia, a beira de praia. Não podem, está proibido isso. O Renato também contrariou isso. Ou seja, a direção do Grêmio se esforça, nesta entrevista o vice-futebol Paulo Luz mais uma vez o fez, para justificar as barberagens do seu treinador, e enquanto isso ele fica aprontando lá no Rio de Janeiro, descumprindo qualquer ordem médica. Enquanto isso o Renato vai para a beira de praia. Que confinamento é esse, gente? Que isolamento. É uma situação constrangedora para a direção do Grêmio, até porque o Renato é um ídolo, é uma referência, foi ele que lá em março bradou pelo encerramento, pelo cancelamento temporário das competições, foi de máscara naquele Grêmio e São Luís Juí na Arena, num domingo pela manhã, a partir dali ele foi ouvido e as competições realmente cessaram. Então o Renato é uma referência, e ele vai para a beira de praia, ele que é do grupo de risco,
vai para a beira de praia contrariando qualquer ordem médica. Ordem médica essa que serviu apenas para justificar a ausência do Renato nos trabalhos do CT Luiz Carvalho. Quer dizer, para trabalhar, o Renato está em confinamento. Para ir para a beira de praia, não. Sem máscara, sem proteção. O episódio é absurdamente lamentável. E vou dizer mais. Ele coloca em xeque a direção do Grêmio. O Grêmio tem grandes dirigentes, o Grêmio tem um presidente que é uma liderança nacional, o presidente Romildo Bolzan, que nem merecia passar por isso, mas tem que enfrentar isso com autoridade. O Renato corre o risco, ele já está enfraquecendo a direção do Grêmio com esta sua atitude, mas ele corre o risco de desmoralizar esta direção do Grêmio, que não merece. De novo, é uma direção de respeito, que tem crédito junto ao torcedor, mas que neste momento tem que se posicionar firme, tem que agir com firmeza. E a direção do Grêmio, na minha opinião, está agindo com excessiva passividade. A direção do Grêmio começa a se enfraquecer. Os jogadores do Grêmio não vão aceitar isso bem, nem os demais integrantes da comissão técnica, e muito menos o torcedor. O Donos da Bola fez uma enquete hoje perguntando se o nosso telespectador respalda a atitude do Renato de ir à beira de praia contrariando ordem médica. Olha aí o resultado. Olha aí o resultado, gente. É impressionante. As pessoas reprovam a atitude do Renato. A gente sabe que alguns dirigentes do Grêmio, no bastidor, também reprovam, mas ninguém se manifesta assim publicamente. A entrevista do Paulo Luz, com todo o respeito que ele nos merece, é um baita cidadão, ela é constrangedora. Ele deu por encerrado o episódio. O Paulo Luz deu por encerrado o episódio do Renato. Este episódio do Renato é um tapa na cara da direção, é um tapa na cara do clube. Não é porque o Renato tem uma estátua na arena e é merecedor disso, não é porque o Renato é o maior ídolo do clube, da história, como jogador campeão, como técnico campeão, que ele tem o direito de fazer o que está fazendo com esta direção e com a história do clube, gente. O Grêmio é muito maior que o Renato, ainda que o Renato seja um personagem protagonista e importante da história do clube. O Renato vai passar e o Grêmio continuará. Me chama a atenção esta passividade dos dirigentes do Grêmio, porque, de novo, eu sei que são dirigentes sérios, eu sei da credibilidade e da respeitabilidade que o presidente Bolzan já adquiriu no cenário nacional. Aliás, eu tenho dito nos meus espaços que o presidente está se preparando para ser o grande protagonista, a grande liderança do futebol brasileiro, até pela sua experiência como gestor público. Vou fazer um vídeo outro dia aí sobre isso, depois de passar desse episódio, mas ele não pode sair enfraquecido. Ele não pode se permitir isso. E o Renato dizer, como disse hoje, a jornalistas de que vai voltar à beira de praia, gente, isso é um escárnio. Ele tá tirando onda com a direção do Grêmio. Ele está tirando onda com a história do clube. Em plena época de Covid-19, de pandemia mundial, as pessoas estão morrendo. Ele pediu em março que as competições fossem suspensas. E ele vai pela terceira vez que foi flagrado, outras tantas pode ter ido para a beira de praia, sem proteção, sem máscara, confraternizar, brincar com os amigos. Que falta de cuidado, que exemplo ruim que o técnico do Grêmio está dando, gente. Que exemplo ruim que um profissional do quilate do Renato está passando para a sociedade. E a direção do Grêmio passa a mão na cabeça e acha legal e acha bacana. E ninguém se posiciona com a veemência necessária. A pandemia não é brincadeira. O Renato está brincando com o Covid. Ele que é do grupo de risco. O Renato está desrespeitando a orientação médica. Está passando a mão na cara daqueles que o defendem como dirigentes gremistas publicamente aqui nas entrevistas, emissoras de rádio, de televisão, nos jornais de Porto Alegre. Essa informação de que ele vai voltar à beira de praia, que ele disse está nos sites aqui da cidade já. Se eu tiver oportunidade, vou voltar de novo. Quer dizer, não tem um dirigente do Grêmio com capacidade para pegar o telefone e dizer: Renato, chega, vem trabalhar e para com essa ladainha de ir para a beira de praia. Tu está em confinamento, tu estás em isolamento. Não tem um dirigente no Grêmio com essa capacidade? É claro que tem, pois que façam. Se inscreve no meu canal. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.